Olá, leoninos e leoninas, tudo bem? Sejam bem-vindos, leoninos, para mais uma leitura para o seu signo. Leão, vou começar pela energia que vai estar influenciando esse período para vocês. E, muito bem, Leão, esse período, ele se refere muito a uma insatisfação. É como se vocês tivessem ali criado uma esperança ou até uma expectativa em relação ao que foi falado ou em relação ao que foi oferecido. Só que agora que você está vivendo a realidade ou até mesmo se deparando, né, com como de fato as coisas são, isso te gerou ali um pequeno desânimo, você ficou meio insatisfeito ou meio insatisfeita com o resultado. E também fala sobre o tempo. Então aqui é uma energia que traz aquela sensação de tempo perdido, né? Por exemplo, eu perdi muito tempo da minha vida fazendo isso, ou eu olho hoje para o espelho e eu percebo o quanto eu envelheci. E será que ainda eu consigo fazer as coisas que eu fazia antes? Ou eu consigo retomar alguma coisa aqui? Ou eu consigo um relacionamento? Seja qual for, né, o pensamento que envolve a isso, é como se, devido a algum resultado, né, você fez algo ali esperando o resultado, como o resultado não veio da, da forma imaginada de fato, é como se houvesse ali essa sensação de e agora, né? Como que vai ser? E agora? Como que eu vou talvez resgatar isso ou desenvolver isso aqui? Então traz muito essa energia aqui, né? Falando sobre essa insatisfação. Com a energia complementar, vem falando sobre tudo aquilo que envolve um sentido artístico. Então você poderia estar tentando alguma coisa nova nessa área, e a arte aqui, ela não se refere a uma única coisa exclusiva. Por exemplo, aqui na própria carta tem um instrumento, mas pode falar assim, às vezes de mídia social, pode falar de ideias criativas e a tendência, aonde você se colocou, aonde você tentou se expor. Aqui é aquela sensação assim, eu não consegui o resultado que eu estava esperando, e agora isso me gera uma insatisfação, e aí vocês podem estar fazendo o quê? Estudando a respeito, procurando formas, observando talvez até outras pessoas, para ver aonde você consegue criar aqui, né? Se for em plataformas, pode ser que tipo de nicho ou como que essas pessoas estão fazendo para ter essas visualizações. Então aqui, Leão, fala sobre um resultado que você não se sentiu muito ali confiante. Ou se você está tentando fazer alguma coisa diferente, você pode estar muito com aquela questão de tempo perdido e pensar que agora você não vai poder fazer, porque já passou muito tempo. Mas sempre há tempo de começar alguma coisa nova. O que está sendo desafiador aqui para vocês? Olha, a questão aqui que está sendo desafiadora está relacionada com algum aspecto que fala sobre pobreza. Mas a pobreza aqui, ela é mais um estado do que de fato uma ocorrência. Então, assim, o que está sendo desafiador? Pode estar relacionado tanto com desperdícios quanto a perdas e medo realmente de viver ali uma vida com certa necessidade, ou sentir que não pode retomar alguma coisa porque não existe uma condição de alguma forma para isso. Então lembre-se, o desafio aqui que vem com essa energia da pobreza não é uma pobreza, né, algo ocorrido, você está ficando extremamente pobre, não é isso.
É um estado. É quando eu olho e eu sinto que eu não consegui algo aqui, ou que eu não vou sair desse estado, ou que eu não vou conseguir atingir esse determinado objetivo. Então, se refere mais a isso, tudo bem? Ou você pode sentir que para fazer as coisas que você quer, você talvez precisaria ter mais ou ganhar mais. Aqui fala sobre situações que envolvem família, também fala a respeito de estabilidade, mas tem alguma visão, alguma coisa ali que está te mantendo preso ou presa. Assim, às vezes você não quer manter uma situação, ou você não quer morar perto de alguém, ou não quer morar com alguém, só que você acaba mentalmente preso ou presa a isso, porque você acredita assim, eu não posso desfazer disso, porque se eu desfazer disso, como que vai ser? Eu vou desmanchar essa família, eu vou perder essa estabilidade? Então aqui é como se houvesse uma visão, um aprisionamento mental em relação a isso. Só que fala que dessa situação pode estar se gerando muitas decepções aqui. Ou se antes você tinha se antes você considerava que você estava melhor em condições financeiras, de família, de estrutura, existe alguma coisa hoje que te desaponta porque você sente que algo diminuiu aqui. E realmente houve uma alteração, né? Se antes alguma coisa era mais segura ou gerava uma sensação de estabilidade, parece que houve, por causa de alguma decepção ou por causa de uma sensação de eu estar preso ou presa a algo aqui, houve uma diminuição. Não é a perda completa, mas algo já não se mantém da mesma forma. E aqui também fala, às vezes, de sentir que se... Assim, aqui não é uma traição. No caso, assim, uma traição que está acontecendo no momento presente. Isso aqui pode ser uma traição antiga, ou você sente que você se traiu, de alguma maneira. Eu me traí nesse processo, eu me traí nessa situação, ou se não tiver, ou se a pessoa não tivesse me traído, ou qualquer coisa desse tipo, eu não precisaria estar passando o que eu estou passando agora. Então algo foi deixado ali, mas nem tudo foi perdido, mas alguma coisa não é mais como antes, alguma coisa no meio do caminho se desfez, mas disso se carrega alguma decepção. Em alguns casos, pode ser que exista pessoas que estão muito apegadas ao que aconteceu no passado, uma situação difícil, que gerou alguma dor, e que a pessoa acreditava que no passado talvez assim tinha mais estabilidade, mais estrutura, e agora sente que não tem tanta responsabilidade ou tanto comprometimento como antes. Mas se a pessoa não tivesse te traído, vocês poderiam estar juntos até hoje, ou se essa pessoa não fosse quem fosse, assim, existe muito uma questão de eu tinha algo, esse algo foi desfeito, e agora eu preciso me lidar com isso, e eu sinto que eu me traí aqui nesse processo, ou eu não criei uma estratégia que de alguma maneira fosse favorecer. Aqui eu tenho energia de Touro, Virgem ou Capricórnio. Ou realmente assim, é vocês ali tentando dar um passo de cada vez, tentando fazer as coisas agora de uma maneira segura. Fala muito sobre questões de trabalho, mas também fala sobre ver a verdade da própria realidade que se vive. Ver a verdade de uma convivência. Tem alguma coisa que vocês estão passando a enxergar em relação a como vocês se sentem, em relação a uma questão financeira e familiar.
É como se vocês sentissem aqui que não tem reciprocidade. Que o que vocês estão fazendo... Bom, retomando aqui, né, eu dei uma pausa por causa do barulho externo, mas assim, existe alguma questão que fala sobre a falta de reciprocidade. Como se você sentisse assim, que você está fazendo mais numa situação, ou você está cuidando das coisas enquanto uma outra parte não se responsabiliza. E é como se diante a isso que foi sentido em algum momento, você sempre estivesse buscando uma justiça. Eu não falo assim de você ficar pensando nisso constantemente, mas lá no fundo é como se você quisesse ter alguma justiça em relação a isso que você sentiu. Só que é como se houvesse assim uma situação onde você culpa alguém, ou se ainda é algo que interfere. Por exemplo, você sempre volta a falar sobre isso, você sempre menciona isso de alguma forma, porque de fato ainda isso não foi curado. E é preciso aqui realmente assim ter muita cautela, porque vocês podem vir aqui a ter alguma questão financeira, né, ou alguma diminuição aqui de recursos. Então, se antes você tinha certas possibilidades, algumas aberturas, você vai sentir que diminuiu isso de alguma forma. E isso pode estar abalando ou afetando, de fato, o emocional de vocês. Tem que ter muita cautela aqui, Leão, porque assim, se antes você sentia que tinha uma estabilidade e aí houve mudanças e você, assim, deixou alguma coisa para trás, mas sentiu assim que alguma coisa modificou em termos de estabilidade. Tem que se ter muito cuidado com as próximas atitudes que vão ser tomadas aqui. Em relação à comunicação, em relação a trabalho, se você faz uma transição extremamente radical, porque eu vejo assim que o problema está sendo questões assim de uma parte não estar correspondendo, de fato não está. E é isso que faz você pensar do porquê. Por que que não está correspondendo? Só que existe alguma decepção, pode envolver até outras pessoas, e você vai ali, de alguma maneira, tentar buscar justiça. Ou você vai lidar com algum quesito de documentação, arquivos, alguma coisa nesse sentido. Mas a possibilidade aqui realmente é de ocorrer uma finalidade, né? Ou uma diminuição de recursos. E aí vocês podem estar tentando buscar outras opções de maneira calma e paciente, só que você pode sentir assim, eu não tenho tempo mais. E aí muitos aqui podem partir para alguma coisa nova, né? Ou alguém está deixando, por exemplo, um trabalho físico para trabalhar online ou tentar alguma coisa nas redes sociais. Então eu realmente sinto assim que diante a um cenário que foi desconstruído e gerou muita insatisfação, muitos estão tentando buscar uma nova vida, uma nova situação, uma nova paixão, um novo trabalho, de uma maneira talvez mais autônoma, ou tentando fazer uma outra graduação, alguma coisa nesse sentido, para voltar a ter reconhecimento ou para aumentar as possibilidades aqui. Só que pede cautela porque assim, não fantasiar demais as coisas, manter os pés no chão, porque uma vez que algo foi fantasiado, alguma coisa não fluiu, alguma coisa não deu certo aqui. Vocês podem estar lidando com Libra, tenho forte energia de Touro, Virgem, Capricórnio aqui, forte energia de Virgem.
Só que eu realmente sinto aqui que existe alguma questão na parte material. Por exemplo, afeta algo mental, traz uma sensação de traição emocional e em seguida fala sobre alguma diminuição em sentido financeiro. A sensação que eu tenho é como se alguém antes tivesse algum tipo de sucesso, algum tipo de reconhecimento maior, mas por causa de alguma dor que foi dita com certa frequência ou alguma atitude que revelava algum sentimento, fez com que algumas coisas saíssem fora de ordem. O fato de alguém mentalmente não esquecer uma coisa fez com que essa pessoa continuasse agindo de tal forma, falando sempre a mesma coisa ou sempre ali, e de alguma maneira agora essa pessoa ela se sente sozinha, solitária, ou sente que não está tendo reconhecimento ou chance aqui. Tá? Pode ser tanto vocês, Leon, vocês podem estar lidando com uma outra pessoa que se sinta dessa forma. Aqui também tem a sensação como se alguém tivesse assim dado um passo maior do que deveria numa situação. E aí aqui é como se alguém agora estivesse buscando uma forma de tentar recuperar isso. E aqui há, né, de fato assim uma atitude aonde vocês podem estar lidando com alguém de água, câncer, peixes ou escorpião, mas existe muito uma coisa de vai e volta, ou alguma coisa que está sendo observada nessa energia, como se alguém sentisse que houve alguma mudança, ou que houve uma mudança na maneira dessa pessoa ser, na maneira dessa pessoa agir. É como se alguém estivesse tentando buscar informações, mas não conseguisse informações em relação a essa pessoa. Fala que alguém pode estar sendo muito misterioso, misteriosa, ou sei lá, não é uma pessoa que está se expondo muito. Você pode estar lidando também com alguém que não se expõe muito, que não tem muita informação sobre eles. Então, você fica percebendo algumas mudanças, você fica tentando ali tentar entender, mas você não está conseguindo chegar ali porque de fato alguém não está se expondo. Tudo bem? Então é isso, Leão. Tenham um bom período, né? Se cuidem e até mais.